Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Andréia Carmelo e você está no canal Jornada Quântica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre energia feminina, sagrado feminino, círculo de mulheres e muito mais. Vem comigo! Eu resolvi fazer esse vídeo hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da energia feminina, do sagrado, divino feminino. Inclusive, eu fiz um vídeo com afirmações positivas, uma meditação para ativar o sagrado feminino, né? Se você não viu ainda, procura aqui nos cards que você vai encontrar esse vídeo. É bem interessante para a gente poder ativar mesmo, entrar em sintonia com essa nossa energia, com esse nosso sagrado, né, que habita dentro de nós. E eu estava lendo esse livro aqui, O Poder do Agora. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre esse livro, porque ele é muito interessante, tem muita coisa bacana que eu quero depois estar passando para vocês. Foi indicação, inclusive, de um seguidor do canal. E dentro dos pontos aqui desse livro, ele fala o seguinte: por que as mulheres estão mais próximas da iluminação? E aí tem um pedacinho que ele diz assim: quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam o contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Então, pensando sobre a questão das antigas civilizações, né, em que as mulheres eram reverenciadas, eram ouvidas e tinham um poder de fala, de uma certa autoridade, como na sociedade celta, por exemplo, né, em que as mulheres eram tidas como guerreiras, né, sábias. E até então acreditavam-se que deuses poderiam ser mulheres. E depois, lendo sobre isso, o quanto que a sociedade mudou, o quanto que até o cristianismo colaborou com isso, né? De que nós deveríamos temer um Deus com uma energia masculina, né? Em que um Deus severo, hostil, e que a mulher então passou a ser subordinada ao homem, né? O quanto que a sociedade passou a ser patriarcal e machista, colocando a mulher numa condição submissa mesmo, né, de um papel secundário, em que a sua força estaria única e exclusivamente no poder de gerar outras vidas, né, somente ao papel então de parir. E o quanto que isso fez mal para as mulheres, né? Para a energia do feminino, para o sagrado feminino. Porque na concepção de energia, masculino e feminino tem o mesmo peso. E deveria haver um equilíbrio, né? Em que o masculino reverenciasse esse feminino
por todas as questões, né, da sua essência, da sua natureza, e ao mesmo tempo a energia do feminino também reverenciasse esse masculino pela força, pela ação. E a gente vê que com o passar do tempo isso só foi acontecendo de uma forma que essas energias se separassem e entrassem muitas vezes em disputa, né? E a energia do feminino foi se abafando, foi muitas vezes ficando mesmo com a consciência de que era inferior ao homem, né? Porque se a gente for pensar que Deus fala que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, e que nas escrituras existe até uma passagem de que primeiro teria sido feito o homem, desse homem teria sido retirado uma parte para se fazer a mulher. Então olha só como esse pensamento se enraizou nas mentes, nas consciências, e o quanto que isso foi negativo para que a mulher perdesse realmente a sua posição de poder, de também conseguir lutar pelo que ela queria, né? Até as conquistas materiais. E quanto que a gente ouviu falar de mulheres que tinham esse poder, que tinham essa força, essa energia, né, da criação, porque o criar ele vem da energia feminina, né? Não é só criar uma vida, mas criar coisas, projetos, estratégias, né? Então o quanto que isso nas mulheres, principalmente na Idade Média, ficou muito claro que isso era um perigo e representava um perigo. Quantas mulheres não foram queimadas vivas porque mostravam esse poderio, essa energia de sabedoria, de conseguir conduzir o coletivo. Isso parecia que era tido como algo muito perigoso. E as mulheres, então, desde aquela época, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, tiveram que ir deixando de fazer essas coisas, né? E cada vez mais se introduzindo no meio desse universo, desse masculino que queria a dominação e conseguiu essa dominação. E hoje, depois de tantos estudos, né, que eu tenho buscado para me informar sobre a questão do sagrado feminino, da energia desse feminino, muita coisa tem aparecido. E eu tenho visto muitos assuntos aqui na internet, muito do que a antropologia, a sociologia traz, que é muito interessante, né, a gente buscar saber como foi a história, né, das nossas ancestrais, do que a história traz da força dessas mulheres, porque a gente vê muito, muitas vezes a competição, a disputa e muito pouca ajuda mútua. E as mulheres juntas, unidas, elas têm uma força, um dinamismo, uma potência que mudaria, inclusive, a realidade que nos cerca, né? Tem uma outra passagem aqui do livro que ele fala assim: a identificação impede a mulher de lidar com o sofrimento.
Algumas mulheres conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta, durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vitimismo. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia o acesso integral à sua essência e ao seu poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante está da sua verdadeira natureza. O que ele quis dizer aqui nesse pedaço, nesse trecho? Que para conseguir, muitas vezes, um lugar no mercado de trabalho, conseguir dar conta, né, muitas vezes, de cuidar da sua família, e a gente sabe que muitas das famílias são sustentadas muitas vezes só por mulheres. A mulher teve que trazer um pouco da energia masculina, que também é inerente a todo ser, mas muitas vezes ficou nessa energia masculina, porque precisava lutar, precisava correr atrás para conseguir o sustento, para conseguir uma vaga de emprego, para conseguir dar conta dos seus afazeres. E a energia feminina foi ficando um pouco de lado. E aí entra o feminismo, que é muito mal interpretado também, porque graças ao feminismo, né, ao movimento do feminismo, hoje nós mulheres podemos trabalhar fora, podemos votar, podemos escolher com quem a gente quer casar, escolher onde a gente quer trabalhar, quando a gente vai querer ter um filho. Então, o feminismo, e graças a essas mulheres que deram origem a esse movimento, mas não esquecer do feminino, porque o feminino, quais são os atributos do feminino? A delicadeza, a mansuetude, a criatividade, o acolhimento, a solidariedade, né? A diplomacia. Então, essas características, esses atributos acabam se perdendo quando você está muito na energia do masculino. Então, vemos hoje muitas mulheres com muitos problemas de relacionamento, problemas financeiros, né? Falta, aquela coisa da prosperidade que não caminha, não anda, dificuldades muitas vezes na convivência com os demais, no seu ambiente de trabalho, porque parece que precisa estar sempre mostrando uma força, mostrando uma reatividade, como se a todo momento fosse vir um ataque, fosse vir uma repressão, uma agressão. É claro que nós vivemos numa sociedade em que a gente vê que o feminicídio e a violência contra a mulher é muito grande. E muitas vezes
nos sentimos tremendamente indefesas. A questão do vitimismo, que eu acho que ele coloca aqui no livro, não é no sentido de saber que fomos violentadas durante tanto tempo, mas nessa condição de ser vítima mesmo, né? Porque a mulher, diante da força física de um homem, ela não consegue se defender. Nós sabemos disso, né? Então, o vitimismo da questão que ele coloca no livro, de só reclamar, de só se armar contra a energia masculina, de se colocar à frente, contra, querendo os mesmos direitos, levou muitas vezes a energia feminina a um patamar de disputa, de competição. E não deveria ser assim, né? Para ativar essa energia do feminino, nós mulheres precisamos abaixar, acalmar, nos centrar, buscar a calma, um momento para nós, né? Isso pensando no individual. Colocar uma música que a gente gosta de ouvir, tomar um banho gostoso, fazer uma atividade física que nos dê prazer, conversar horas a fio com amigas, porque a mulher sozinha, ela sofre mais, ela tem mais dificuldade de sair dos seus problemas. Por isso que o círculo de mulheres, que depois num outro vídeo eu quero falar mais sobre isso, é algo que vai trazer esse potencial do feminino à tona, porque muitas mulheres juntas formam um poderio incrível. E esse círculo de mulheres, ele está crescendo cada vez mais, né, no mundo todo, porque as mulheres juntas, elas se confidenciam, elas tratam uma da outra, porque essa coisa do cuidar é muito do feminino. E não precisa ser aquele cenário que a gente imagina no meio da floresta, com aquelas saias longas, vários adereços. Não, isso pode acontecer na casa de uma, na casa de outra, em que esse momento de troca, fazer um chá gostoso, um café gostoso, um bolinho, e tocar essa energia, tocar sentir o que cada uma precisa falar, o que cada uma tem para colocar, eu acho que é muito importante. Seria bastante interessante, e se vocês já participaram desse ciclo de mulheres, se vocês já têm conhecimento sobre isso, escreve aqui para mim, conta como foi a experiência, o que vocês querem que eu traga aqui para a gente comentar mais sobre isso. A energia feminina, ela tem que ser retomada, ela tem que fazer parte do dia a dia. Não podemos perder a essência feminina, não podemos perder de vista as características e os atributos que está no sagrado do ser. Na criação, a energia feminina foi conduzida com atributos específicos, do mesmo jeito que a energia masculina também. E nós não podemos deixar de lado, ignorar esses atributos, essas qualidades, porque fazem parte daquilo que nós viemos desempenhar aqui nessa jornada. Então, eu acho que é isso. Foi uma conversa bacana, espero que vocês tenham gostado e coloquem aí nos comentários o que vocês querem ouvir, o que seria interessante eu estar trazendo aqui, alguns livros que falam sobre essa
essa coisa de ativar o feminino, tem vários livros, e eu acho que primeiramente é isso, retomar a feminilidade. Retomar a feminilidade, cuidar do seu corpo, cuidar das suas unhas, do seu cabelo, da sua pele, cuidar de você, do seu corpo, que é o seu instrumento para estar vivendo aqui nessa jornada. Então, reativar a feminilidade, eu acho que é o início de tudo. E depois, manter a calma, buscar informações, ler. E isso acho que naturalmente vai voltando a ser o que era. E não ser contra o feminismo, porque é um movimento que foi muito importante. Há algumas discrepâncias, mas nunca, jamais ser contra o feminismo. E ser feminina, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você ser feminina, e mesmo se você não quiser transparecer esse feminino, mas que tenha então consciência da energia, do poder do sagrado feminino que foi destinado a cada uma de nós. Um beijão enorme para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!